Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no canal Big SPFC TV. Tamo junto, galera. Olha só. São Paulo vence o Vasco por 3-0 e afasta um pouco a crise, né? Então a gente vai abordar isso aqui também, os melhores momentos aí dos jogadores, né? O Zubeldia falando aí, agora todo mundo falando, né? Como se tivesse agora já tudo resolvido, logicamente, né? O resultado, galera, para mim de tudo isso, o resultado é o que importa, os 3 pontos. Não o resultado em si, os 3-0, poderia ser 4 ou 5, porque os 3 pontos para mim que são mais importantes do que tudo, porque se aproxima ali aquilo que a gente fala aqui diariamente, está se aproximando ali o São Paulo do G4, vai continuar brigando aí para se classificar até na última rodada aí diretamente por uma vaga na Libertadores, isso que é importante. Agora, o São Paulo jogou bem contra o Vasco, na minha opinião, jogou bem, mas tinha obrigação também de jogar bem, na minha opinião. Não poderia jogar igual jogou contra o Cuiabá, né? Alguns jogos que o São Paulo fez aí, perdendo 2 jogos, inclusive para tipo time como o Cuiabá, que perdeu no primeiro turno, depois no segundo turno. Mas essa vitória do São Paulo afasta um pouco essa teoria aí de que os jogadores querem derrubar o treinador, né? Porque os jogadores ontem jogaram com vontade. É isso que às vezes a gente se espanta um pouco. Não estou aqui, tá, galera? De deixar bem claro que não estou criticando aqui a atuação do São Paulo, apenas dizendo que era obrigação, sim, deles vencerem o Vasco, né? O Vasco que tá pensando na Copa do Brasil no sábado, o Vasco que tá pensando no brasileiro, o Vasco não tá ali brigando para não cair. Porque se fosse ao contrário, o São Paulo a gente já tá falando, não, mas a gente tá pensando no jogo da Copa do Brasil. Então o São Paulo ele entrou muito mais focado, muito mais ligado do que propriamente o Vasco. Inclusive o Vasco deu muitos espaços para o São Paulo. Mas dessa forma também, e o São Paulo com os jogadores que o Zubeldia fez mudanças com esses jogadores, eu acho que o time ficou mais leve. O time, sim, do São Paulo ficou mais leve, com o Marcos Antônio e com o Igor Vinícius, com o Eric, com esses 3 jogadores que ontem mostraram que você não precisa ser dependente de Rato, você não precisa ter Rafinha no time, né? Você pode ter um meio-campo mais com mais movimentação, não precisa ser o Lisieiro, né? Ou até mesmo o Bobadilla. Por que eles também não podem ser suplentes? Né? O Marcos Antônio ontem, na minha opinião, fez uma boa partida. O Igor Vinícius fez uma boa partida. O Eric fez uma boa partida. Até quando o Eric cansou no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, inclusive, o Eric, para mim, tinha sido o melhor do São Paulo. Né? No primeiro tempo, o Lucas ele foi escolhido ali pela TV, né? Como o melhor jogador da partida. Também fez 2 gols, quem dera, né? Mas no primeiro tempo eu acho que ele não tinha ido bem. No segundo tempo eu acho que ele se redimiu e acabou assim fazendo 2 gols e se transformando o melhor da partida. O que chama atenção positivamente nesse time do São Paulo? É que quando eles querem jogar, galera, eles jogam. Deixa aí nos comentários, o que vocês acham disso? Quando eles querem jogar, eles jogam. Não é um time brilhante, não é que joga um futebol lindo, maravilhoso, nada de, longe disso no São Paulo. É que quando eles querem jogar, quando eles querem ser um nota 7, eles são um nota 7. Mas quando eles não querem, ficam com aquela tiriça, aquela preguiça de achar que podem jogar de igual para com qualquer adversário, até mesmo com um time pequeno, o São Paulo perde. Foi assim que o São Paulo perdeu pro Cuiabá, né? Aquele último jogo. Então, qual que é a maior virtude desse time do São Paulo, galera? Não é a entrega, não é a vontade, a determinação desses jogadores. O São Paulo foi eliminado aí recentemente por 2 Copas, foi também no Paulista, era um outro treinador, mas a gente está falando de um São Paulo que tem que se reestruturar, que tem que se reerguer. Alguns desses jogadores aí que estão no São Paulo, e assim, essa vitória contra o Vasco, tá, galera, não muda o meu pensamento, não vai mudar, é minha opinião sobre alguns jogadores que não devem mais ficar no São Paulo, tá? Eu acho que o São Paulo, ele pode buscar coisas novas, você não precisa depender de Nestor, de Rato, de Rafinha, tá? O Luciano ontem, que para mim fez uma boa partida, se o Luciano jogar próximo do gol, o Luciano para mim ele é importante. Se o Luciano querer jogar, se o São Paulo ter o Luciano, o treinador falar, não, você é o meu 10, você é o meu armador, não serve. O que eu vejo que falta nesse time do São Paulo, galera? Falta um meio armador, exatamente. É o cara que joga ali. O cara diferente, para ter um time diferente.
Porque se a gente pegar as peças que jogaram ontem, você fala, pô, esse São Paulo aí ilude, hein? Esse São Paulo aí dá a entender que pode ser um time mais competitivo. O Sabino vai mostrando que é um bom zagueiro. O Alan Franco ontem não jogou, né, galera? Muita gente perguntou, pô, por que o Alan Franco não jogou? Ele não jogou porque ele foi suspenso, expulso lá na Copa do Brasil contra o Goiás, e aí ele tinha cumprido um jogo só, ele pegou 2 jogos, né, naquela confusão lá no jogo contra o Goiás, lá em Goiás, né, aquele jogo lá, era ali as oitavas de finais, né? E aí ele pegou 2 jogos, tinha cumprido um contra o Atlético Mineiro, o São Paulo acabou ali sendo eliminado, né? Depois do julgamento, o São Paulo foi eliminado ali pelo Atlético, então ele tinha mais um jogo para cumprir, então cumpriu no Brasileiro, é o que diz a regra aí. Então é isso. O Alan Franco não jogou porque ele cumpriu um jogo suspenso da Copa do Brasil. E aí eles transferiram, né? Eles transferem para o Brasileirão. Então ele agora sim, no próximo jogo contra o Criciúma, ele vai poder jogar. Então você tem uma zaga que tem Alan Franco e Arboleda, e aí eu digo uma coisa para vocês, hein? O Sabino ele tá pedindo passagem. Então qualquer um desses dois aí que oscilar, Arboleda ou Alan Franco, o Sabino vai beliscar uma vaguinha. E detalhe, ele é canhoto, do jeito que os treinadores gostam, um zagueiro canhoto jogando pelo lado esquerdo. O Sabino vai mostrando que é bom zagueiro. São Paulo precisa de um outro lateral. Com a saída do Wellington, a gente não sabe se vai ser o Jamal, né, galera? Se vai ficar. Mas que o São Paulo precisa de um bom lateral esquerdo. E se for o Wendel lá, que tá do Porto, se for o Enzo Dias, lá do River Plate, o São Paulo dá uma ajeitada nessa lateral esquerda. Porque a diretoria vai contratar um lateral. Então, se contratar um lateral esquerdo que chegue para ser titular, e você tendo o Igor Vinícius do outro lado, que é na média dos laterais do futebol brasileiro, o Igor, inclusive, é melhor do que muitos outros. Né? Assim, tem muita gente que critica o Igor Vinícius. Eu mesmo já fui um desses críticos. Só que ele está na média do futebol brasileiro. Se você olhar os laterais do futebol brasileiro aí, meu amigo, o Igor não está muito abaixo desses, não. Agora, se você coloca o Rafinha, aí o São Paulo perde demais. Aí o São Paulo não tem lateral direito. Mas com o Igor Vinícius você entra na média. E ali no meio, o Luiz Gustavo, que para mim, nesse time do São Paulo, seria uma peça importante para o segundo tempo. Ou para jogos menores. Jogos grandes, né, com times rápidos, intensos, eu acho que ele fica um pouco lento. Então você pode ter um volante mais rápido e pode ter um segundo volante ali, mais distribuidor de jogo, como jogou o Marcos Antônio. E olha só, esse volante é o Alisson, ele está voltando. Fala-se então que o Alisson, inclusive, vai voltar aí nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, ele vai estar pronto. E aí o São Paulo começa a se desenhar para 2025. O Lucas vai ter que mudar de lado agora. Ou ele vai jogar na ponta direita, lá no lugar do Eric, que para mim é um erro, assim, do Zubeldia jogar o Lucas para as pontas, porque aí ele vai manter o Luciano ali. O Luciano, acho que ele pode ser um cara do segundo tempo. Porque em jogos como esse contra o Vasco, também em jogos assim, onde o Luciano, onde entra pressionado, ele responde melhor. O problema é quando fica acomodado. Então, qual que seria esse time do São Paulo do Zubeldia? E tem o detalhe, o Caleri, galera, tá muito abaixo dos demais. O Caleri, eu tô achando ele pesado, sabe? Eu não sei se já é final de temporada, se o jogador já dá uma relaxada, mas o Caleri, na minha opinião, tá mal e já não é de hoje, né? Então, o que o São Paulo veja que o São Paulo precisa, esse time do São Paulo? Lateral esquerdo, o primeiro volante, mas aí é só pro ano que vem, vai ser o Pablo Maia, e aí a gente precisa de um meia armador ali. Esse cara pode ser o Lucas, jogar ali no meio, né? Inclusive aquele gol que ele faz, né, que ele arranca lá de trás, ele vai sozinho, vai para cima do Maicon, ele finaliza, o Maicon, o zagueiro, né, do Vasco não consegue bloquear ele. Então, se a gente olhar que o Ferreirinha vai jogar pelo lado esquerdo, pô, ele vai jogar. Se ele joga o Lucas pelo lado direito, ele perde 2 opções. Uma, ele perde o Eric, e a outra, ele perde. Eu digo que perde, né? Ele deixa de ter ali, né? Já vai perder uma opção que é o William e o Eric, tendo o Lucas pelo lado direito. Porque ainda ele tem um Rato que ele gosta muito. Inclusive, o Rato entrou ontem, né? No jogo, substituindo ali o. Acho que ele substitui o Eric. O São Paulo não tem um time ruim. São alguns jogadores acomodados. Mas a vitória contra o Vasco, de novo, galera, liga aquele modo de, ó, o São Paulo pode mais.
pode se jogar os jogadores que entraram. Igor Vinícius, Marcos Antônio, depois entrou o Santilongo, você tem o Eric, o William Gomes não entrou, mas você tem o William Gomes de opção. O André Silva estava suspenso, você tem o André Silva também de opção. O São Paulo tem suplentes, tá, que podem render mais do que alguns veteranos, alguns jogadores que estão acomodados sim nesse time do São Paulo. A vitória para mim foi excelente, o 3-0 contra o Vasco, os 3 pontos para mim foram excelentes. Coloca o São Paulo com 50 pontos, né? Tá um ponto ali atrás do Flamengo, o Flamengo ainda tem que jogar, tem jogo a menos, mas o São Paulo coloca pressão também em quem tá à frente, né? Então o São Paulo vai brigar por uma vaga até o final aí, e é o mínimo, galera. E aí entra aquela questão da fritada. Ah, mas o Zubeldia vai ficar? A gente vem falando aqui. Moralmente, o Zubeldia está demitido moralmente. De tudo que vem fazendo, pressionando ele, declarações de dirigentes, de jogadores. Ontem ele entrou super pressionado contra o Vasco. Mas aí ele conseguiu dar uma resposta porque ele mudou. Agora, se foi ele, se foi a diretoria, quem quer que seja que tenha falado, interferido na escalação, ele mudou. Gente, olha só, que é uma coisa curiosa, né? Ele coloca os jogadores que a torcida pede. A gente fala aqui na mídia alternativa todos os dias. Tira o Rafinha, coloca o Marcos Antônio para jogar, coloca o Eric, tira o Rato. E quais as mudanças que o Zubeldia fez? As mudanças que a torcida vem pedindo. As mudanças que o torcedor fica todos os dias batendo na mesma tecla. Precisa de mudar. Precisa mudar. E ele fez as mudanças. Agora, será que ele vai manter? Será que para o próximo jogo contra o Criciúma ele mantém as mudanças? Eu espero de verdade que ele entenda de uma vez por tudo, de uma vez por todas, que esse time que jogou contra o Vasco é um time mais leve. Sim, é um time melhor do que você ter os jogadores pesados. Gente, vocês viram o Igor Vinícius, as ultrapassagens que ele faz, ele vai na linha de fundo, ele faz dobradinha com o Eric. O Eric, você não tendo o Wellington Rato, o Eric não é um craque não, tá, gente? Mas é bom jogador. Tem gente que avalia o Eric, por exemplo, o cara joga um jogo mal, esse Eric é pereba, esse Eric não serve. Um exemplo, eu vejo muita gente comentando isso. O Wellington Rato joga 50 partidas, não faz um gol. Aí ele vai lá, dá 5 assistências no ano, as 5 de bola parada. Ah, mas o Wellington Rato é o líder de assistências. Só que dentro de campo ele jogou 50 vezes. O outro jogou 2, 3 vezes. Então como que você vai avaliar isso? Qual que é assim, né, a forma de avaliar o comparativo que se faz? Pô, chega até a ser injusto demais, galera. Começar a criticar o jogador que joga 2, 3 vezes e nem joga um jogo inteiro, um cara que joga 40, 50 partidas. Ah, mas ele é melhor na bola parada. Ah, pelo amor, né? O cara que joga 5, 6, 7 bolas paradas por jogo, uma hora ele tem que acertar uma, né? Uma hora alguém vai fazer o gol. Aí, detalhe, o Eric dá opção na lateral exatamente porque o marcador não sabe se ele vai chutar, se ele vai cortar por dentro, se ele vai cortar por fora. E aí, com a ultrapassagem do Igor Vinícius, isso também vira uma opção. Opção que, inclusive, o lado direito no primeiro tempo do São Paulo foi o lado forte, porque o lado esquerdo, o Lucas não estava bem no primeiro tempo, né? Tava meio preso ali também o Lucas no primeiro tempo. No segundo tempo ele se soltou. E o Wellington, que já tá com a cabeça na Inglaterra. Não adianta, galera, não adianta, né? Porque não tem outro. É porque o Patrick tá machucado, o Michel Araújo também machucado, o Jamal Lewis na seleção, então só tem o Wellington mesmo. Mas o Wellington já tá se segurando, e aí ele já tá se segurando porque já sabe, né, que vai lá pra Premier League lá, né? Southampton. Então o jogador já tá com a cabeça lá na Inglaterra. Falta aí 8 jogos, né? Acho que 8 jogos para ele encerrar sua passagem pelo São Paulo, né? O Wellington, então o jogador não quer saber mais de nada, não. Então eu pergunto para vocês, galera, o que vocês acharam desse time? Deixa aí nos comentários, não esquece de deixar aquele like. Espera aí que a gente vai continuar aqui, tá bom? Mas não esquece de deixar o like, seu like muito importante. Inclusive eu tô gravando vídeo nesse canal aqui, porque a plataforma e o YouTube tá passando aí por uma, sei lá, sem consistência, né, cara? Tem hora que a gente não consegue gravar, tem hora que não monetiza o vídeo, tem hora que não distribui, tá uma bagunça, né? Então a gente vai buscando forma de conversar com vocês aqui em outro canal também.
Então por isso que eu peço para vocês, se inscreve aqui nesse canal também, tá bom? Para que a gente tenha sempre essa nossa resenha. As informações também, creio que hoje, pelo jeito, eu vou gravar aqui só nesse canal, né? Até eles resolverem lá o problema do outro canal lá, que tá, sei lá o que tá acontecendo. Não consigo nem mexer nas configurações lá. Mandei e-mail para os caras, até conversei com os caras, aí eles responderam que vários canais estão reclamando disso. Então a gente está aguardando a plataforma aí resolver, beleza? Então, enquanto isso, a gente vai trocando ideia aqui nesse outro canal aqui. E aí, galera, é o seguinte: o jogo contra o Criciúma, então, só para a gente deixar bem esclarecidos. O meu dia, se você voltar com os pesadinhos, né, com essa forma de jogar só para trás, aí azeda. Agora vai ter um momento de calmaria. Ninguém vai falar mais em demitir o Zubeldia, esses 10 dias aí serão de planejamentos. O São Paulo vão surgir nomes aí de jogadores que o São Paulo monitora. O São Paulo pode ir se planejando para 2025. Tem jogadores para contratar, no meu ver, ok? Centroavante, lateral esquerdo, meio atacante, até mesmo lateral direito, porque não sabe se vai renovar ou não com o Rafinha, o Moreira se vai ser vendido ou emprestado, o que o São Paulo vai fazer. Então o São Paulo de novo tem 3, 4 jogadores aí que ele vai ter que buscar, né, solução. E aí detalhe, falar em solução, né, galera? Vocês viram que o Galopo jogou? Pois é, né? Quando a gente fala, pô, muita gente vai, não tem nada a ver, o Galopo reclamou. O cara reclamou publicamente que precisava de sequência, de oportunidade, ele jogou, cara. O Carpini, ó. O Zubeldia foi ontem e colocou o Galopo ali uns 10 minutinhos no final do jogo, né? O Ferreirinha voltou, bacana demais a volta do Ferreirinha, tá, galera? Você vê claramente que ele tá fora de ritmo, né? Ainda precisa pegar ritmo de jogo, mas é importante. O jogador agora tem que readquirir o ritmo de jogo. E até o final da temporada aí, mais 2, 3 jogos aí, ele readquire. O problema é que agora vai ficar sem jogo aí durante 10 dias, né? Já que o São Paulo volta a jogar agora só daqui uns 10 dias contra o Criciúma, lá em Criciúma, porque agora vem Copa do Brasil e Libertadores, e o São Paulo está fora das duas competições. Então, o brasileiro para o São Paulo agora só daqui 10 dias. Então, os jogadores do São Paulo no final de temporada, que bom, né? Vão se recuperando. O Alisson é uma boa notícia, o Ferreirinha também é uma boa notícia. Eu acho que o São Paulo volta, né, a ser um São Paulo mais rápido. E olha, se você tem Alisson, Ferreirinha, Marcos Antônio, Igor Vinícius, de verdade, galera, o Eric, é um time mais leve, gente. Não precisa ter um time só que marca, só que recompõe, só que defende. A gente pode ter também um time que ataca, um time que leva perigo para o adversário. Apesar da fragilidade do Vasco, e o Vasco já está pensando na Copa do Brasil, no meu ver, o São Paulo jogou bem e mereceu o resultado, né? Criou oportunidades, o São Paulo criou para vencer, e isso é importante, né? A gente sabe que a gente cobra muito, a gente está sempre aqui chorando, reclamando, mas assim, pô, dá uma tranquilidade aí nos 10 dias e a gente espera que nos bastidores as coisas também dê uma acalmada no São Paulo e que ao invés de só sair notícia ruim, né, que a diretoria então já comece a pensar já em 2025 aí, né, algumas saídas, né, previamente, algumas devem acontecer, algumas chegadas também. Fala mais, né, o Casares com o torcedor, né, do São Paulo, ao invés de só postar fotinha na academia aí no Instagram, né, vamos ver se agora vai, né, galera? Tomara que sim, né? Galera, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, compartilha aí, deixa aí a sua mensagem. Só lembrando, tá, galera? Hoje é quinta-feira, hoje não tem live, então à noite, no vídeo da noite, ali por volta da noite, das 8 da noite, a gente lê os comentários que vocês deixarem aqui nesse vídeo, tá bom? Aí a gente vai analisar os comentários que vocês deixarem nesse vídeo aqui. É o vídeo. Aí a gente faz, ó, analisando comentário hoje, quinta, amanhã, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, são 5 dias direto aí do nosso analisando comentários. Comente aí, mande sua pergunta, sua crítica, seu elogio. Fique à vontade aí que à noite a gente comenta então. Valeu? Forte abraço, tamo junto. Vamos São Paulo.